Bom dia, meu grupo é composto por mim, Álvaro, Lucas, João Pedro, Kemble e Paulo. Hoje nós vamos mergulhar em um campo fascinante e fundamental da ciência da computação, que é a lógica temporal. Pense nos sistemas críticos que nos cercam. O software que controla um marca-passo, os protocolos de comunicação que mantêm a internet funcionando ou os sistemas de piloto automático de uma aeronave. Como podemos ter certeza que eles funcionarão corretamente, não apenas agora, mas em todos os instantes futuros? Bom, a lógica clássica, que lida com verdades estáticas, como a porta está fechada, não é suficiente para responder a essas perguntas. Precisamos de uma linguagem capaz de descrever e raciocinar sobre como as coisas mudam com o passar do tempo. Nós precisamos de uma forma de expressar e verificar afirmações dinâmicas, como o sistema nunca vai travar, ou, por exemplo, toda requisição será eventualmente atendida. É exatamente para isso que serve a lógica temporal. Ela é uma extensão da lógica clássica, que incorpora operadores relacionados ao tempo, sendo uma ferramenta crucial para a verificação formal de sistemas como os de hardware e software. Seu principal objetivo é formalizar o raciocínio sobre a ordem e a ocorrência de eventos, considerando os estados passados, os presentes e os futuros. Bom, o objetivo é que, ao final, todos tenhamos uma compreensão clara de como a lógica temporal nos fornece as ferramentas para construir sistemas mais confiáveis e seguros, provando matematicamente que eles se comportam conforme o esperado. Em sua essência, a lógica temporal é a extensão poderosa da lógica clássica, que todos conhecemos. Criada pelo filósofo e lógico Arthur Prior, com o objetivo de desenvolver um sistema formal para raciocinar sobre afirmações em função do tempo, algo que a lógica clássica não permitia. Enquanto a lógica proposicional tradicional lida com verdades estatísticas, em um instante específico, a lógica temporal nos dá a ferramenta para expressar verdades dinâmicas. Ela introduz operadores temporais que nos permitem falar sobre quando algo ou será verdade. Assim, podemos transformar aquela afirmação vaga em algo preciso. O objetivo principal da lógica temporal é justamente esse: formalizar o raciocínio sobre a ordem e a ocorrência de eventos no tempo. Ela nos permite criar modelos onde avaliamos se uma proposição é verdadeira, não apenas agora, mas dentro de um contexto temporal completo, considerando estados passados, presentes e futuros. Portanto, a lógica temporal é muito mais que um conceito filosófico. Ela é a linguagem formal que nos permite capturar a dinâmica do mundo, traduzir requisitos complexos do tempo e ordem em fórmulas matemáticas precisas e, no final das contas, construir um sistema mais confiável e mais seguro e previsível. E isso não é apenas teoria. A lógica temporal é uma ferramenta crítica em várias áreas de ponta da tecnologia. Na verificação de software e hardware, ela é usada para garantir matematicamente que programas e circuitos se comportem exatamente como esperado sobre todas as condições possíveis, evitando bugs críticos antes mesmo de serem fabricados ou implantados. Na inteligência artificial, é fundamental para o planejamento de ações um agente autônomo poder usar a lógica temporal para raciocinar sobre sequências de ações necessárias para alcançar um objetivo no futuro. Na robótica, ela ajuda a especificar e verificar o comportamento seguro e correto dos robôs que operam em ambientes dinâmicos e imprevisíveis. E talvez uma das suas aplicações mais clássicas nos sistemas distribuídos para analisar e provar a correção de protocolos de comunicação e concorrência, onde a ordem dos eventos é tudo. Agora irei falar um pouco sobre sintaxe e operadores temporais básicos. Bom, para começar, a lógica temporal ela estende a lógica proposicional com operadores que qualificam uma afirmação no tempo. Como assim? Para esclarecer, irei citar alguns desses operadores. Bom, o primeiro é o G, que significa de globalmente. Ele diz que a proposição será verdadeira para sempre no futuro, incluindo o estado presente. Um exemplo em uma frase seria: o sinal estará sempre verde a partir de agora. Ou seja,
Desde o estado presente, essa proposição será verdadeira em todos os momentos futuros. Um outro operador que temos é o F de futuramente. Esse F, ele diz que a proposição será verdadeira em algum ponto no futuro. Como assim? Um exemplo aplicado em uma frase seria: o pedido será eventualmente entregue. Ou seja, não sabemos exatamente quando, mas é garantido que em algum momento futuro essa proposição será verdadeira. Outro exemplo de operador seria o X, que significa o próximo. Ele afirma que a proposição será verdadeira exatamente no próximo estado do tempo. Como assim? Um outro exemplo seria: o pagamento será aprovado no próximo passo. Ou seja, exatamente no próximo estado do tempo, essa proposição se tornará verdadeira. Outro operador importante é o U, que significa até. Ele diz que uma proposição P qualquer deve permanecer verdadeira até que uma proposição Q, também qualquer, se torne verdadeira. Um exemplo para ficar mais claro isso é: o sistema continuará tentando se conectar até que a conexão seja estabelecida. Como assim? A condição tentar conectar deve se manter verdadeira até o momento que a conexão estabelecida se torne verdadeira. Por fim, o último operador também muito importante é o M, que significa poderoso. Por quê? Vamos lá. Ele diz que um P qualquer permanece verdadeiro a menos que um Q qualquer se torne verdadeiro. Ou seja, uma proposição P é verdadeira até que uma proposição Q se torne verdadeira. Um exemplo para esclarecer melhor isso seria: o sistema permanecerá operacional a menos que ocorra uma falha crítica. Ou seja, o que isso quer dizer? Ou o sistema permanecerá funcionando para sempre e a falha nunca acontecerá, ou o sistema permanecerá funcionando até que ocorra uma falha crítica. Outro exemplo de operador é o R, que significa liberação. Ele diz que uma proposição Q qualquer deve permanecer verdadeira até e incluindo o momento em que uma proposição P qualquer se torne verdadeira. E, caso esse P nunca se torne verdadeira, Q deve permanecer verdadeira para sempre. Um exemplo aplicado em uma frase seria: o recurso permanecerá bloqueado até que o acesso seja permitido. E se o acesso nunca for permitido, ele permanecerá bloqueado para sempre. Ou seja, a condição padrão dessa frase é recurso bloqueado. Ela só pode ser liberada, ou seja, se tornar falsa, se a parte acesso permitido se tornar verdadeira. Se o acesso nunca for permitido, o recurso ficará bloqueado para sempre. Eu vou falar sobre os principais tipos de lógica temporal. Existem diferentes maneiras de modelar o fluxo do tempo dentro da lógica. E disso surgem duas vertentes principais: a lógica temporal linear, chamada de LTL, e a lógica de árvore computacional, chamada de CTL. Na lógica temporal linear, o tempo é visto como uma única linha, uma sequência linear de estados que se estende para o futuro. Ou seja, a gente considera um único caminho de execução. Um exemplo é a fórmula G, que afirma que em qualquer ponto de execução o sistema vai eventualmente reiniciar em algum momento futuro. Isso sempre vale para o único caminho que o sistema segue. Já na lógica de árvore computacional, a ideia é diferente. O tempo é visto como uma árvore ramificada, onde cada estado pode levar a múltiplos futuros possíveis. Aqui aparecem os chamados quantificadores de caminho. O A, que significa para todos os caminhos futuros, e o E, que significa existe pelo menos um caminho futuro. Um exemplo é a fórmula AG, que significa para todos os caminhos é globalmente verdade que se houver uma requisição, então em algum momento no futuro vai existir uma resposta. A principal diferença entre as duas é que na LTL nós falamos sobre apenas um único futuro, enquanto na CTL nós conseguimos considerar vários futuros possíveis a partir de um mesmo estado. Essa diferença de perspectiva sobre o tempo faz com que cada lógica tenha um poder de expressividade distinto, ou seja, existem propriedades que uma consegue escrever e a outra não. Por exemplo, a LTL é muito boa para expressar propriedades de justiça,
que falam sobre algo que acontece infinitamente ao longo de um único caminho. Uma fórmula como: se uma tentativa de acesso acontece infinitas vezes, então o acesso será concedido infinitas vezes. É natural em LTL, mas impossível de expressar diretamente em CTL. Por outro lado, a CTL é excelente para expressar a possibilidade de um comportamento. Uma fórmula como: de qualquer estado é sempre possível chegar a um estado de reinício. Pois a LTL não consegue analisar caminhos alternativos. Vale a pena mencionar que existe uma lógica mais poderosa, a CTL estrela, que une o poder das duas, permitindo quantificar caminhos e também descrever propriedades complexas ao longo desse caminho, superando as limitações individuais de cada uma. Por fim, essa escolha entre LTL e CTL tem um impacto prático direto na verificação de modelos. Geralmente, os algoritmos para verificar fórmulas em CTL são computacionalmente mais eficientes do que o algoritmo para LTL, o que pode ser um fator decisivo na escolha da lógica para análise de sistema muito complexos. A verificação de modelos é um método automatizado e algoritmo que usa a lógica temporal para verificar se o modelo formal de um sistema atende a uma especificação formal. O processo pode ser resumido em 4 etapas principais. Modelagem. O primeiro passo é representar o sistema que queremos verificar, como, por exemplo, um protocolo de rede ou um circuito, como um modelo de estados. Geralmente, usamos uma estrutura de Kripke para descrever todos os estados possíveis do sistema e as transições entre eles. Especificação. Em seguida, definimos a propriedade que o sistema deve ter. Essa propriedade é escrita como uma fórmula em lógica temporal, LTL ou CTL. Por exemplo, a fórmula significa nunca ocorrerá de 2 processos estarem à seção crítica ao mesmo tempo. Isso é crucial para garantir a segurança e a correção do sistema. Verificação. Nesta etapa, um algoritmo de model checking entra em ação. Ele explora sistematicamente todos os estados do modelo para determinar se a fórmula é verdadeira. Resultado. O resultado do verificador é sim ou não. Se o sistema satisfaz a propriedade, a resposta é sim. Se não, ele retorna não e, é o que é mais importante, nos fornece um contra-exemplo. Este contra-exemplo é uma sequência de eventos que mostra exatamente como a propriedade foi violada, o que é extremamente útil para a depuração do sistema. Em resumo, o Model Checking é uma ferramenta poderosa para garantir que nossos sistemas são seguros e confiáveis, identificando falhas de forma automatizada e precisa. Apesar de toda essa automação e precisão, o Model Check enfrenta um desafio prático muito significativo, conhecido como problema de explosão de espaço de estados. Imagine um sistema com muitas variáveis e processos paralelos. O número total de estados possíveis pode crescer exponencialmente, tornando-se tão grande que se torna inviável para um computador explorar todos eles, mesmo com os recursos computacionais modernos. Para contornar essa limitação, diversas técnicas avançadas foram desenvolvidas. Uma das mais importantes é o Model Check simbólico, que, em vez de analisar estados individualmente, manipula grande conjunto de estados de uma só vez, usando estruturas de dados eficientes como diagramas de decisão binária. Outras abordagens, como a abstração, que simplifica o modelo focando apenas nos aspectos relevantes para a propriedade em questão, e o Bornet Model Checking, que procura erros até certo limite de passos, também são cruciais para a análise de sistemas complexos. Graças a essas inovações, hoje existem ferramentas do Model Checking consolidadas e amplamente utilizadas tanto na indústria quanto na academia, como a SPIN, a NuSMV e o PIPAL, que consegue verificar desde protocolos de comunicação até drivers de dispositivos e circuitos integrados complexos. Agora, falando sobre as aplicações práticas e exemplos concretos, já foi visto que a lógica temporal permite expressar de forma matemática propriedades como algo ruim nunca acontece, algo bom eventualmente acontece, até que uma coisa ocorra, outra deve se manter. Agora vamos conectar isso com os contextos reais mostrados nos slides. Verificação de software e hardware. Quando a gente escreve G menos erro e crítico, por exemplo, estamos dizendo que um erro crítico nunca pode acontecer em nenhum estado do sistema. Ferramentas de Model Checking percorrem automaticamente todos os estados possíveis de um programa ou circuito para verificar se essa propriedade é verdadeira.
Isso é muito mais poderoso do que testes unitários ou integração, porque não depende de casos de testes escolhidos, ele cobre todos os caminhos possíveis. Inteligência artificial. Agentes autônomos operam em ambientes incertos, onde o tempo e a ordem dos eventos importam. Com a lógica temporal, conseguimos especificar que, se o agente detecta o obstáculo, então ele eventualmente deve parar. F. Parar. Ou ele nunca deve agir sem verificar suas condições. G. Verificar a condição. Agir. Isso força no planejamento que as ações ocorram na ordem e no tempo corretos. Robótica. Robôs são basicamente sistemas reativos. A lógica temporal permite formalizar coisas como: até que o braço esteja recolhido, não inicie o movimento. Movimento braço recolhido. Isso não é só uma descrição. Dá para verificar automaticamente se o software de controle respeita isso em todos os cenários possíveis. Resultado: menos falhas de segurança e maior eficiência operacional. Sistemas distribuídos. Aqui entram protocolos de comunicação e concorrência. Usamos quantificadores de caminho da CTL combinados com G, F, X e U para garantir que, por exemplo, para todos os caminhos possíveis, A, se um pedido é enviado, eventualmente haverá resposta, F. Mesmo que existam múltiplos futuros possíveis, isso assegura que as interações entre os componentes de um sistema distribuído sejam seguras e confiáveis, mesmo sob concorrência, falhas ou atrasos. No fundo, todos esses exemplos mostram que aquelas fórmulas que parecem abstratas são uma maneira de provar que os sistemas reais vão se comportar corretamente, sob todas as condições. Não é só teste, é garantia matemática. E é isso que torna a lógica temporal tão valiosa nessas áreas.